ler? Abacuque 3:17 diz assim. Coloca a Almeida corrigida, atualizada, a mais antiga versão. Isso, por favor. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Coloca sua Bíblia no seu assento. Amém? Coloca sua Bíblia no seu assento. Feche seus olhos só mais um instante. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite para louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Nesta noite, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o nosso entendimento se abra nesta noite para a Tua palavra, Senhor. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender, de receber a Tua palavra, seja dissipado em nome de Jesus. E que, Senhor, os nossos olhos espirituais se abram, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua verdade, a Tua bondade se renovem sobre nós. Fala aos nossos corações nesta noite, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar aí no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um aleluia. Quem está mais feliz porque amanhã é feriado, diga glória a Deus. Quem vai trabalhar amanhã, diga misericórdia. Alguém vai trabalhar amanhã? Só em casa. Em casa não vale, né, gente? Em casa o serviço nunca acaba, não é mesmo? Glória a Deus. Bom, gente, então hoje nós estamos aqui em véspera de feriado, receber uma palavra do Senhor para as nossas vidas, que está aqui no livro de Abacuque. Então hoje a gente vai meditar sobre essa passagem tão bonita da Bíblia, né? Uma das orações mais bonitas da Bíblia. E louvar a Deus quando você recebe uma grande vitória, agradecer a Deus diante de uma bênção, até os incrédulos agradecem. Até aquelas pessoas que não têm aliança com Deus, quando recebem algo, agradecem. Mas o nosso grande desafio é o louvor que brota no dia mau. É quando mesmo diante das situações contrárias, você adora o Senhor, você consegue render palavras de gratidão, mesmo sem compreender por que você está passando por aquela situação. E saber que nos momentos mais difíceis da sua vida, você louvou a Deus e Ele te sustentou até aqui. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor te sustentou, amém? Ele te fortaleceu para que você chegasse até aqui. E isso que te manteve vivo, te manteve em pé, a sua comunhão com o Senhor. E aqui, Abacuque escreveu essa passagem tão bonita, dizendo: ainda que não haja fruto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. E essa passagem é muito interessante a gente meditar nela, porque não foi uma passagem escrita num momento alegre, não foi uma passagem escrita no momento em que Abacuque estava passando por uma bênção. Pelo contrário, essa passagem foi escrita num momento muito difícil e triste da vida de Abacuque. Eles estavam vivendo um momento de tristeza profunda. E se você observar os salmos mais bonitos da Bíblia, as passagens mais bonitas na Bíblia foram escritas nos momentos de adversidade. E o fato de você conseguir louvar a Deus no meio de uma adversidade, no meio de uma situação difícil, significa que você consegue e que Deus vai fazer através dessa luta que você está passando hoje um grande testemunho para a honra e glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Abacuque, ele testemunhou em tempos de muita opressão, violência e injustiça. E no começo do livro de Abacuque, ele está ansioso por um socorro de Deus e esse socorro não vem. E dá a impressão que Deus se esqueceu de Abacuque. E às vezes a gente tem essa impressão.
Parece que Deus se esqueceu da gente, parece que Deus está demorando tanto para atender nossa oração. Mas assim ele começa o livro, ele começa triste, parece que Deus não ouviu, parece que Deus não está vendo o que ele está passando. Mas quando ele se prontifica a buscar ao Senhor e se posiciona diante de Deus, a resposta vem e o socorro vem, porque o nosso Deus, ele é sempre fiel. Amém? Então ele começa o livro dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando tu não me escutarás? Ele tem a sensação de que Deus não está ouvindo. Ele começa com uma oração em forma de tristeza, de lamentação, e ele termina com um cântico lindo ao Senhor. Então a gente vai meditar nesse texto. Então, se você parar para pensar, boa noite, Madalena, boa noite, Roosevelt. Se vocês pararem para pensar nas frases, na profundidade daquilo que foi escrito, você vai entender algumas coisas. Primeiro, ele está dizendo que ainda que não haja, ainda que a figueira não floresça. Imagina, Abacuque não consegue mais ver a flor na figueira, nem óleo da oliveira, as ovelhas roubadas, o gado exterminado. Mas ele cria no seu coração, naquilo que o seu coração dizia existir, ele cria no Senhor, e é isso que dava esperança para o coração dele. Então imagina você trabalhar o mês inteiro e você não receber o seu salário, e você está naquela expectativa de que você vai receber e você não recebe. Você está na expectativa de colher aquilo que você plantou e de repente você não colhe nada. Você tem as suas ovelhas roubadas, você tem o fruto do seu trabalho entregue nas mãos de outra pessoa. Imagina a sensação e a força dessas palavras que foram escritas aqui por Abacuque. Nós vamos entender a profundidade. É alguém que não viu a sua figueira florescer, alguém que não viu o fruto da oliveira produzir o azeite, alguém que não viu as suas ovelhas no curral, alguém que viu todas as suas expectativas frustradas. Então é esse o cenário que Abacuque está nos mostrando hoje. Mas por que que no meio de todo esse cenário ele diz algo mais profundo ainda? Mesmo diante de tudo isso, é como se você dissesse: mesmo que eu esteja passando o pior momento da minha vida, mesmo que não haja expectativas aos meus olhos, todavia. O que significa todavia? Significa porém, significa mais, significa contudo. Mesmo assim, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então aqui ele está descrevendo um cenário triste. Quando Deus diz seja forte e corajoso, é quando tudo diz que não, mas você carrega dentro de você a certeza de que a última palavra é do Senhor. É isso que Abacuque está dizendo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que me faltem recursos, o Senhor não vai me faltar. Ele será a minha provisão. Aleluia. Ainda que seja forte a minha dor, o Senhor será a minha cura. Ainda que anoiteça, o Senhor será o meu amanhecer. Ainda que o céu permaneça em silêncio, pela fé ouvirei o som do milagre. É isso que Abacuque está dizendo. Ainda que me faltem forças, o Senhor segurará na minha mão. Ainda que não haja sinais visíveis daquilo que eu espero do Senhor. Ainda que as portas se fechem, ainda que o diagnóstico não mude, ainda que
tudo diga não. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo que não importa o sinal. A figueira significa descanso. A figueira é uma das únicas árvores que absorve o calor do deserto. Então, a figueira era um lugar de descanso, mas ela não floresceu. E a flor é a expectativa do fruto, ou seja, ele não tinha expectativa. Algumas áreas da sua vida ainda não floresceram, mas se o tronco está de pé, Deus é poderoso para no tempo certo fazer florescer, em nome de Jesus. Ainda não acabou, ainda que a figueira não tenha florescido, se o tronco está de pé, a promessa está de pé, aleluia. Ainda que não haja o fruto da vide, a videira simboliza a uva, o vinho, que representa a alegria. Ultimamente, nessa área da sua vida tem sido só tristeza, tem sido só dor. Você não vê o fruto da videira. Mas eu quero dizer para você que Deus está trabalhando na sua vida, e que o oleiro só mostra a peça depois que ela está pronta. Então você não entende hoje. Deus trabalha fora do seu alcance visual. Deus ainda transforma a água em vinho. Então creia no que Ele vai fazer na sua vida, aleluia. Mesmo que essa área da sua vida ainda seja somente dor, tristeza, ainda que decepcione, ainda que o fruto da oliveira minta. E para mim essa é uma das frases mais fortes dessa passagem. O que significa ainda que o fruto da oliveira minta? O que é o fruto da oliveira? É a azeitona. E quando você espreme a azeitona, tem que sair azeite. E ele tem uma expectativa de, quando ele for espremer a azeitona, conseguir arrancar o azeite. Mas quando ele vai espremer a azeitona, não sai nada. O produto da oliveira, que é a azeitona, e que ela é produzida, dela é produzido azeite, mentiu. Ele vai lá, espreme a azeitona e não sai nada. Para mim é um dos mais fortes, porque ele espera algo daquela oliveira. Ele espera a unção, ele espera o óleo, mas ele não está enxergando. E justamente não acontece, porque ele espera que aquela bela oliveira, aquela azeitona produza o azeite, mas ela não produz nada. Porque quando a azeitona é espremida, ali que sai o azeite. Assim como na hora do aperto é que a gente sabe quem crê em Deus e quem não crê de verdade. É na hora que nós somos espremidos que a verdadeira unção vai aparecer nas nossas vidas. Unção não é você cantar bonito, não é você pregar bonito, isso é dom de Deus. A unção vem quando você é espremido, confrontado, quando as portas se fecham e mesmo assim a sua fé permanece firme no Senhor. Isso é fruto. E a unção vem do fruto que você devolve a Deus, aleluia. Por isso que para mim é um dos mais fortes, sabe por quê? É como se ele dissesse: ainda que eu me decepcione, ainda que as pessoas me abandonem. Talvez você esperava carinho, você esperava consideração, você esperava gratidão, e você recebeu só ingratidão. Você recebeu um não, você recebeu uma porta fechada. O produto da oliveira mentiu. Porque você criou uma expectativa naquela amizade, você criou uma expectativa naquela pessoa, naquela situação. Você esperava o azeite dela, você plantou, veio a azeitona, mas não saiu nada. Então ainda
que minta, que você esperava do seu casamento, desse trabalho, dessa pessoa, mas não tem saído dele o que você gostaria, o que você desejava, porque veio a prensa. Sabe aquela amizade que você esperava algo, mas quando a amizade passa pela prensa, é que você vai ver realmente se vai sair azeite. É quando o seu amigo te ver crescer, será que ele vai ficar feliz quando ele te ver crescer? O azeite também representa a presença de Deus, sentir a unção. É como se ele dissesse: ainda que eu não sinta, eu não veja, eu creio, e isso basta. Você precisa crer. Ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado nos currais, ainda que você sinta falta de recursos, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Olha a profundidade do que Abacuque está dizendo. Todavia eu me alegrarei. Como é que você pode se alegrar quando o fruto da oliveira te decepcionou? Quando você foi decepcionado por alguém, como é que você pode se alegrar? Como é que você pode se alegrar quando você chega e está esperando receber? Você trabalhou tanto e de repente, na hora de fechar um negócio, deu tudo errado. Mas Ele está dizendo aqui, e hoje Deus te pergunta: qual é a figueira na sua vida que não dá mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado de você? Vá para o seu lugar de oração. Vá para o seu secreto com Deus, lá onde Deus faz os seus sonhos reviverem, lá onde Deus traz vida às promessas que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Se você se sente fraco hoje, se volte para o que te faz forte. É esta confiança em Deus, não na sua perspectiva humana, mas a sua perspectiva de olhar com os olhos de Deus, é que te fará vencer essa batalha. Amém? Isso é muito importante para as nossas vidas, sabe, igreja? Isso é muito importante. Principalmente quando o fruto da oliveira, quando Ele está dizendo ainda que o fruto da oliveira minta, que a decepção não te faça perder os olhos da promessa de Deus para a sua vida, que a decepção não te impeça de enxergar o amor de Deus por você e o cuidado dEle, que a decepção não faça a tua fé retroceder. Como Abacuque disse, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que você espere aquele fruto, e você espere que a azeitona produza o azeite, ela não produziu o que você esperava, todavia eu sei que a minha recompensa, a minha justificação vem do Senhor. O meu galardão vem do Senhor. É isso que você tem que pensar. Ainda que as pessoas te esqueçam. E isso era uma coisa que a minha mãe sempre me dizia. Ela falava assim: filha, não espere galardão do homem, você vai se decepcionar. Espere galardão de Deus. Espera do Senhor. Por que isso? Porque você não pode colocar todas as suas expectativas nas pessoas e nem cobrar delas, porque tem portas que é o próprio Deus que mantém fechadas, e Ele quer que você mantenha a sua dependência dEle, nele.
A gente não pode colocar toda a nossa esperança em pessoas, mas sim no Senhor, no nosso Deus. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos um casal aqui muito abençoado, a Tailine e o Guto, né, que era pastora aqui na igreja também. Hoje eles estão lá em Macaé, estão congregando numa igreja muito parecida com a nossa, muito parecida em tudo. E eles estão muito felizes de encontrarem essa igreja, e nós sempre nos falamos, né? E a maioria sabe que esse culto de terça, para funcionar, é só pela misericórdia de Deus, porque tem poucas pessoas para fazer esse culto funcionar. E é muito, extremamente corrido para todos nós, para nós estarmos aqui ministrando. Então, eles eram um braço aqui na igreja, principalmente nos cultos de terça, porque eles conseguiam também chegar mais cedo, ajudar, revezar, né? Aí, vamos dizer assim, eu os amo demais, eles moram no meu coração, e eles foram bênção e continuam sendo bênção na minha igreja, na nossa igreja. Mas vamos dar um exemplo, que eu fale assim: olha, graças a eles que o culto funciona, ainda bem que eu tenho eles são o meu braço forte, eles são a minha ajuda. E aqui não são só eles, tem várias pessoas, né? O Marcos, a Bia, os obreiros, a Castilha, e há tantas pessoas. Mas eu estou dando um exemplo. Vamos dizer que eu coloquei a minha expectativa neles, que eles vão me ajudar e que eles vão ajudar o culto a funcionar e que eles vão estar aqui nos dando apoio. Aí de repente, o que acontece? Deus manda eles de volta para Macaé. E aí o que ia acontecer comigo? Eu ia me frustrar. Onde ia ficar a minha esperança? Porque eu coloquei toda a minha esperança nesse casal. Eles eram o meu braço, eles iam me ajudar, eles iam ficar, e não é. Por mais bênção que eles sejam, a obra é do Senhor. Então, se Deus permite um tempo e os leva, quem vai manter a obra? É o Senhor. Não são as pessoas. As pessoas contribuem, as pessoas cooperam, as pessoas são instrumentos de Deus. Mas você não pode depositar toda a sua expectativa em pessoas, porque se eu colocasse toda a minha expectativa neles, eu me frustraria, porque eu ia pensar: e agora? Agora eles não estão mais aqui, mas Deus continua aqui, e a obra é do Senhor. Então Deus é que levanta, Deus é que sustenta. Então às vezes você espera que aquela pessoa te ajude, que aquela pessoa se levante, que aquela pessoa tenha consideração, e não é. Às vezes ela não vai ter. Só que o que nós precisamos entender é que, independente das pessoas lembrarem ou considerarem ou não nos decepcionarem, Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai te abandonar. Aleluia. A sua promessa vem dele, a sua recompensa vem dele. Aleluia. E cada vez eu tenho mais certeza disso. Quando eu fui abençoada no meu trabalho, eu tinha certeza, eu falei: não foi um homem que me escolheu, porque eu não fui a primeira opção, foi Deus. É Deus que vem e te justifica, é Deus que faz o homem lembrar de você, é Deus que faz a pessoa sonhar com você, é Deus que faz a pessoa dizer assim: olha, eu não sei porquê, mas algo me incomodou para eu fechar negócio com você. Algo me incomodou para eu te abençoar. Algo me incomodou para eu te dar isso. E quantas vezes a gente vê Deus fazer isso? E é tão interessante. Nas pequenas coisas. E olha, um dia Deus, nas coisas simples, né, igreja? Um dia Deus colocou no meu coração, ela até testemunhou, de abençoar uma irmã aqui da igreja com um livro. Só que foi algo que Deus colocou no meu coração. Mas assim, eu não sabia se essa irmã gostava de ler livro, porque nem todo mundo gosta de ler livro, nem todo mundo fica feliz de ganhar livro,
né? Principalmente criança, né? Igual você dá roupa para criança. Ela não gosta, ela quer brinquedo, né? E tem gente que não tem esse hábito de ler. Mas eu fiquei incomodada de dar aquele livro para ela. Deus falou comigo, dá esse livro para ela. Aí eu falei, mas será que ela vai gostar? Né? Será que ela lê? Será que ela gosta de ler? Que é a nossa cultura do brasileiro é não gostar de ler. E aí eu falei, bom, não sei se ela gosta de ler, não sei se é, mas eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. E aí eu lembro que quando eu guardei o livro, e era para eu entregar para ela no domingo, só que domingo ela não veio no culto. E aí ela tinha pedido esse mesmo livro de presente para o esposo dela. Ela falou, olha, eu quero um livro de presente, esse livro aqui. Aí ele falou, tá bom. Ela falou, olha, ele não falou que sim nem que não. E eu já ia dar o livro para ela domingo, ela não sabia, daí não deu para ela vir domingo, ela veio na terça. Quando foi na terça-feira, eu entreguei o livro para ela de presente. Ela me agradeceu tanto, ela ficou tão feliz. E aí ela falou assim, meu Deus, mas foi o livro que eu pedi para o meu marido e ele não deu resposta. E não deu tempo dele comprar o livro, porque antes eu dei o livro para ela. Agora, da onde que eu tirei de dar um livro para ela? E aquele livro, você fala, da onde você tirou isso, pastor? É Deus que faz essas coisas. É Deus que fala com a gente. Às vezes coisas. Então talvez ela esperava ganhar do esposo. Talvez ela esperou ganhar de uma amiga. Talvez ela esperou ganhar de alguém. Aí Deus pega uma pessoa que está distante, que estamos próximas espiritualmente, mas estou distante. Eu não sabia que ela queria aquele livro. Eu nem sabia o nome daquele livro que ela queria. Mas Deus vai lá e Deus é preciso. Deus é objetivo. Eu acho interessante isso, às vezes, quando eu vou presentear alguém. Teve um aniversário que eu presenteei uma pessoa. Eu queria muito dar um presente para ela, porque ela sempre me abençoa, me dá presente. Eu falei, meu Deus, eu não tenho ideia do que eu vou dar para essa pessoa. Aí eu falei, eu acho que eu vou dar um perfume. E é uma outra coisa que a gente nunca sabe se a pessoa vai gostar. Tem gente que detesta perfume. Tem gente que não gosta de qualquer cheiro, né? A Cassiane né, Cassiane? A Cassiane não gosta de qualquer perfume. Minha mãe falava que na gravidez da Cassiane não podia chegar ninguém com perfume que ela vomitava. Foi por isso que a Cassiane é enjoada com perfume. Minha mãe não podia sentir. E minha mãe sempre foi apaixonada por perfume. Mas ela, na gravidez da Cassia, ela não suportava perfume nenhum. E a Cassiane, ela é bem difícil de você acertar o cheiro que ela gosta. Aí eu falei, vou dar esse perfume para a pessoa. Aí eu dei o perfume. Falei, vou testar, né? Vai que dá certo. E aí na hora ela me mandou uma foto. Ela falou assim, mas olha aqui, você me deu o mesmo perfume que eu uso. E eu vou te mostrar a foto do vidro. Ele está no finalzinho. Deus é bom, porque ele já proveu o próximo vidro. Eu falei, glória a Deus, né? Aí eu brincava até com as minhas amigas. Gente, não sabe, mas o Espírito Santo, ele é fofoqueiro, ele conta tudo. É brincadeira, tá, gente? Mas assim, o Espírito Santo, ele conta, né? Aí o pessoal falava, ele conta tudo. E ela falou, tá acabando o vidro e você acertou. Então, às vezes, assim, nos pequenos detalhes, Deus cuida da gente, nas pequenas coisas, sabe? Às vezes você queria tanto aquilo, fala, meu Deus, estou precisando tanto de um perfume. Aí vem alguém e dá exatamente o que você está precisando. E não é, às vezes, de quem você espera. E quantas vezes eu fui abençoado por pessoas que eu nem esperava. Quantas vezes pessoas que se levantaram para socorrer a igreja financeiramente. Sabe que é chegar o dia do aluguel? O aluguel dessa igreja vence dia 5. É ótimo, né? 5 dias do mês. Ninguém recebeu ainda. Dia 5. Sabe que você pensar, como que nós vamos pagar o aluguel? Não tenho dinheiro. O que nós vamos fazer? Aí Deus levanta pessoas que nem congregam aqui para falar, pastor, receba aí o meu dízimo e a minha oferta. E é exatamente o que a gente precisa para pagar as contas. Então Deus, quantas vezes Ele fez isso? Porque a obra é dele. A obra é dele.
E glória a Deus se você é um instrumento para abençoar a obra. Mas se não for você, Deus vai colocar outra pessoa. Por quê? Porque a obra é dele, a obra não pode parar. Então às vezes você está na expectativa de onde que vai sair. Não está lá. Abacuque está dizendo: não via as ovelhas malhadas, não havia ovelha no curral, não havia. Não havia de onde tirar. Não havia. De onde eu pensava não saiu nada. Às vezes você pensa, igreja, de onde vai sair, como Abacuque está dizendo aqui. E algo que Deus falou grandemente ao meu coração nessa passagem aqui, onde ele está citando tudo o que está faltando na vida dele. E algo que Deus falou comigo: se você se sente fraco, se volte para o que te faz forte. A oração vai silenciar os seus medos e vai ativar a sua fé. Se volte para o que te faz forte. Celebre a presença da sua família. Se alegre com seus filhos. Fique perto de pessoas que trazem alegria para você, que depositam fé dentro de você. Estar com amigos que te fazem bem, te fortalece. Reclamar menos e agradecer mais. Ter a certeza que o não de Deus te protegeu, te preparou para algo muito bonito que você vai viver lá na frente. Melhor do que você esperava. Muito melhor do que a sua perspectiva, do que aquilo que você idealizou. Então, se você se sente fraco, se volte para o que te faz forte. A oração, dobra os joelhos, porque quando você ora, os seus medos são silenciados e a sua fé é ativada. Quando você ora, você sente um pedacinho do céu dentro do seu coração. Quando você ouve a palavra te dá fé, a palavra te motiva, a palavra te levanta novamente. Quando você está perto dos seus amigos, das pessoas que você ama, isso te faz bem, isso te deixa forte. Então isso vai te fortalecer muito. Assim como o contrário. Nunca devemos pegar caminhos que facilitem o inimigo nos alcançar. Por isso que você tem que se afastar daquilo que te adoece, daquilo que te entristece, daquilo que te rouba da presença de Deus. Porque se isso te tira da presença de Deus, com certeza não vai trazer nada de bom para a sua vida. E às vezes a gente fica perto de pessoas que só nos colocam para baixo com palavras ruins, ambiente que nos entristece. Então você pode decidir não se importar tanto com o que as pessoas pensam, com o que elas falam, e não se importar tanto com quem não está se importando com você. Começar a se importar mais com Deus, com as coisas de Deus. Tirar todo o ponto de contato com aquilo que te faz mal. Parar de se importar tanto com quem não vai mudar sua vida em nada. A pessoa se importar ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Agora você agradar a Deus, isso sim vai fazer diferença na sua vida. E cortar todo ponto de contato com o que você acha que você gosta, mas que você sabe que no fundo te faz mal e te afasta da presença de Deus. É a sabedoria de andar em lugares altos. Quando Abacuque diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, e o Senhor me faz andar em lugares altos. Ele faz os meus pés como da corça, como do servo. Caminhar em lugares difíceis, em meio ao caos, em meio a momentos de tristeza. Quando você aprender a andar com Deus, você vai aprender
a andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das perseguições, acima das dificuldades, acima das enfermidades, acima de qualquer luta que se levante contra a sua vida, acima da opinião alheia. Você consegue correr ligeiramente para os braços do Senhor. Então a corça é um animal que tem muita velocidade. É como se ela tivesse mola nos pés. Ela é um dos animais mais velozes. Eu acho que só perde para um que anda a 120 km por hora, que corre. É mais ou menos 90 km por hora. Eles conseguem correr. E a corça, ela tem a habilidade de correr em lugares rochosos, onde tem pedras, como em Israel, não tem lugares planos. Ela corre em montes. E ela não perde a velocidade quando ela precisa mudar de direção. É como se ela tivesse uma molinha no pé. Ela consegue dar um salto tão alto de um lugar para o outro e ela não perde a velocidade, mesmo que ela tenha que virar. Você fala assim: meu Deus, pastora, se eu tiver que virar, eu capoto. Se você tiver uma velocidade muito grande num carro, numa bicicleta, você vai capotar. Mas a corça não. Ela consegue mudar de direção rapidamente. E a gente tem que ser assim quando Deus fala: larga esse pecado, larga essa prostituição, larga essa mentira, seja rápido. Você não quer que a sua vida mude rápido? Então seja rápido em obedecer. E ela salta de um lugar para o outro, e ela consegue andar em lugares altos. Abacuque fala: o Senhor faz os meus pés como os da corça. Ela consegue andar em lugares difíceis. E quando ela migra para longe da água, às vezes como ela é um animal que migra, ela passa tempo longe da água, a sua pele começa a descascar, ela começa a sentir dor. Só que ela tem um faro muito aguçado, então ela consegue detectar a água no profundo, no subsolo, e ela começa a correr em busca da água. Então, quando ela migra para longe, assim como você se afasta de Deus, você perde a alegria, você perde o prazer pela vida, quando você se afasta de Deus. E quando ela fica muito tempo longe da água, ela começa a exalar um cheiro muito forte, que atrai os predadores. Assim como quando a gente se afasta de Deus e mergulha no pecado, a gente atrai um abismo atrás do outro para a nossa vida. Por isso que quando o predador vem, quando o mal quer te tragar, quando a doença quer te tragar, quando o diagnóstico quer te tragar, quando está um caos no meio da sua casa, no meio da sua família, é o predador correndo atrás de você. Por quê? Porque você está sem o cheiro da presença de Deus, porque você está longe da casa de Deus, porque você se afasta dos caminhos da presença. Às vezes você pode até estar na casa de Deus, mas seu coração está tão longe. E quando o seu coração está tão longe, a sua pele começa a rachar, você começa a exalar um cheiro diferente, e o inimigo sabe que você está caindo. E quando ele sente que você está retrocedendo, aí que ele se aproxima, aí que vem um convite, aí que vem um prato, aí que vem uma ligação para terminar de te derrubar. Então por isso, quando o predador vem, o que a corça faz? Qual é a saída dela? A saída dela é correr para junto das águas. Então ela corre desesperadamente, não só para matar a sua sede, mas para se proteger do seu predador. Assim como quando vem o mal, vem o dia mal, vem a tristeza, corra para a presença de Deus, corra para o seu lugar de oração, corra para os braços de Deus, Ele será a sua proteção. Mergulhe na presença de Deus, porque esse inimigo vai cair por terra na sua vida, em nome de Jesus. Você será mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. Mergulhe. Então você vai entender que não vai ser apenas uma coincidência, não é só uma lágrima que vai aliviar o seu ser, é o Espírito Santo te consolando, é o seu deserto que vai começar a florescer, quando você entregar para o Senhor. Abacuque disse assim: em silêncio eu devo esperar, eu devo confiar em Deus, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Assim eu devo confiar em Deus. E sabe, igreja,
tem um lugar de oração, um lugar que a gente se consola com Deus, um lugar que a gente permanece na presença. E sabe, quando a gente se aproxima de Deus, aqui como quando Abacuque disse, né? Ainda que não haja fruto na figueira. Ele começa a oração assim. Se você ver o começo do livro, ele fala assim: Senhor, eu devo aguardar em silêncio. Eu devo esperar. Eu devo esperar. Porque ele estava clamando a Deus, porque o povo estava no pecado, na idolatria, na violência. Ele falava: Deus, o Senhor não está vendo? E Deus responde que estava vendo. E que viria um cerco muito difícil. Abacuque recebeu uma resposta que ele não gostaria de receber. É a mesma coisa que você dizer para Deus: Deus, eu estou orando pela minha irmã e pelo meu filho, pelo meu esposo. O Senhor não vê o que ele está fazendo, o que ela está fazendo? E aí Deus responde: vai vir uma prova tão grande na vida dele, que ele vai se voltar para Deus. E aí vai doer na sua alma, porque é alguém que você ama. Mas Deus sabe trabalhar. Então Deus deu uma resposta que não agradou a Abacuque. E ele disse assim: ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar a angústia. O profeta, ele sente os seus joelhos enfraquecerem diante do medo da morte. Ele sente como se os seus ossos estivessem apodrecendo, porque o medo, ele enfraquece o corpo. O medo, ele nos enfraquece demais. E aí ele começa falando: Senhor, até quando? Ele começa com tantas perguntas, tantos questionamentos, e no final de tudo ele termina cantando. E é lindo porque ele começa a se aproximar de Deus, e a sua perspectiva começa a mudar, os seus olhos começam a mudar. E aí, quando você se aproxima de Deus, ele vai tratando a sua vida, ele vai mudando tudo dentro de você. E aí você aprende a olhar com os olhos de Deus. Esses dias eu testemunhei aqui sobre o meu filho, que ele disse assim: mãe, eu gosto muito desse louvor. Aí eu falei: você gosta, filho? Aí, quando eu fui ouvir com atenção o louvor, eu falei assim: filho, você está entendendo a profundidade desse louvor que você gosta? E aí ele falou assim: mãe? Eu falei: você está dizendo que o fogo da presença de Deus fez você amar o Senhor e tirou da sua vida tudo que possa tomar o lugar dele. E aí eu comecei a prestar atenção na profundidade da letra desse louvor. E eu comecei a entender muitas coisas que Deus fez na minha vida, quando eu verdadeiramente me apaixonei e me lancei na presença de Deus. E é isso que acontece quando você verdadeiramente ama o Senhor. Ele queima todos os outros amores, e aquele amor por Ele é tão forte, porque você não consegue servir a Deus por obrigação, sabe? Você fala: nossa, é difícil para mim ter que deixar isso. Quando você ama a Deus, o pecado, muitas coisas não tem a mínima graça para você, não tem mais sabor nenhum, porque a paixão, o fogo da presença de Deus é tanto. E aí, quando ele mostrou para mim, ele falou: mãe, escuta esse louvor. E eu falei: que lindo, meu filho. E aí eu comecei a meditar. E ele diz assim, ó, comecinho dele diz: me aproximei
permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Quando eu ouvi ele cantando, eu falei: filho, você entende o que você está cantando? Ele vai queimar todos os outros amores da sua vida. Aí começou, o computador dele queimou, cadeira dele estragou, chuveiro queimou. Ainda brinquei, eu falei: chuveiro não, porque você não gosta de tomar banho. Mas eu brinquei com ele, eu falei: Deus vai queimar todos os outros amores da sua vida. Porque ele declarou assim: Senhor, eu me apaixonei pela tua presença, pela tua graça, pela tua glória, e todas as outras coisas não fazem mais sentido para mim. E eu achei interessante ele, com tão pouca idade, gostar de um louvor tão profundo assim, e chamar a atenção dele e dizer: mãe, olha esse louvor, eu achei tão bonito. E é uma declaração de amor a Deus, dizer: Senhor, o Senhor olhou o meu coração e o fogo nos teus olhos me fez, sabe, fez com que eu amasse a tua presença. E é lindo isso, quando você entende que em tudo Deus tem um propósito, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não saiam como você quer, ele fala: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não é o fruto da videira, a minha alegria não é a flor da figueira, a minha alegria é a presença de Deus, aleluia. É isso que é a alegria dele. E às vezes os nossos planos, os nossos sonhos se frustram. E eu me lembro, igreja, que eu planejei durante um ano uma viagem de férias para um lugar muito legal, muito maravilhoso. E eu planejei essa viagem. E aí nós ficamos planejamos com a igreja tudo, arrumamos as nossas coisas. E aí quando foi na véspera, o Mateus adoeceu. Só que ele ficou muito doente mesmo. E nós já tínhamos ido ao médico, feito tudo, e as nossas malas prontas. Sabe que você sonhar um ano com aquilo, você ficar projetando, contando os segundos, contando os dias para ir num lugar maravilhoso? E aí nós fizemos de tudo com os médicos. E na véspera, nossas malas prontas, o Mateus estava pelando em febre. E ele já estava tomando antibiótico e nada resolvia. E a gente passou a madrugada orando, quando de repente a gente sentou assim na sala, já era 4 da manhã e o Mateus não dormia, aquela febre. E aí nós sentamos na sala, eu olhei para o meu esposo e falei assim: a gente não vai, né? Não, nós não vamos mais. Nossa, aquilo foi tão difícil, porque eu estava tão cansada, e nós estávamos sonhando tanto com aquilo,
e deu tudo errado. Eu me lembro que foi em novembro. E aí nós choramos, nós nos abraçamos, nós estávamos muito preocupados que o Mateus passou um vale na saúde dele tão grande. Para vocês terem uma ideia do nervoso que eu passei, quando o Mateus sarou, eu espelhei uma pedra no rim, eu fui parar no hospital de tanta tensão que eu passei. O Mateus não comia mais, a boca dele encheu de feridas. Foi assim, terrível. A viagem frustrada, meu filho doente, e eu passei por tudo aquilo, tive a cólica renal por horas, de tanto nervoso. Então foi um sonho que se frustrou assim da pior maneira possível. Foi a pior semana, uma das piores da minha vida. Eu tive que clamar um socorro de Deus, porque nenhum médico conseguiu ajudar meu filho. Até que numa oração nós falamos com Deus, e Deus falou: passa esse remédio nele. Eu falei: Anderson, é a nossa última tentativa, senão a gente vai ter que internar ele, porque ele não está comendo mais. Então foi uma semana terrível. E aí nós fomos para a igreja tristes, frustrados, e todo mundo falou: pois é, vocês não vão viajar mais, pastor, o que aconteceu? A equipe já estava pronta, estava tudo pronto para a viagem de vocês, estava tudo, e nada. Não deu certo. Nós ficamos numa tristeza. Aí você vê aquela tristeza do Abacuque, que é quando você tem uma expectativa frustrada, uma expectativa que dá errado. Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, o Anderson reencontrou um amigo que há muitos anos ele não via. E esse amigo falou: você vai viajar para tal lugar? Lá nesse lugar eu tenho um parente. Eu quero te pedir um favor, quando você for para lá, leva para o meu sobrinho um presente. O pastor disse assim: sim, eu levo. Nós só vamos em março, era novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Nós adiamos para março. Aí fomos lá no aeroporto cancelar tudo, né? Toda aquela burocracia. Vamos para março. E aí, em dezembro, ele encontra esse amigo. Nós íamos viajar em novembro. Dezembro, ele encontra esse amigo. Falou: você vai para tal lugar? Ele: eu ia, né? Mas deu tudo errado, agora eu vou em março. Então vou aproveitar o frete. Você leva esse presente? Pastor, eu levo. Chegando lá, nós viajamos em março. Nós conseguimos um benefício nas passagens. Nós não pagamos as passagens. O Mateus já era maior. A viagem era melhor. O voo foi tudo melhor. E aí nós chegamos lá e falamos: vamos entregar o presente. Nós ligamos para a pessoa e dissemos assim: ó, nós estamos no hotel tal, você passa aqui, pega, ou você nos dá um endereço que a gente manda o presente do seu sobrinho. Eu não conhecia a pessoa, nem esse amigo do Anderson, nem essa família lá. Aí a cunhada dele falou assim: negativo, vocês não vão trazer o presente aqui, vocês vão vir jantar comigo. Aí eu falei: Anderson do céu, não quero não. Porque meu pai é nordestino. Não sei se o pai não está assistindo, dá um oi aí para nós, pai. Gente, eu não gosto de comida nordestina. Me perdoem os nordestinos, eu amo vocês, mas a comida é difícil para mim, viu? Não sou acostumada. Olha, é difícil, né? Mas quem gosta, maravilha. Eu gosto do cuscuz, amo cuscuz, gosto, né? Mas assim, tem uns temperos que não vai. Feijão de corda não vai. E outras coisas, né? Que o nordestino gosta. E aí eu falei: imagina o que ela vai fazer para eu comer. Se ela fizer buchada, se ela fizer sarapatel, se ela fizer peixe, eu não gosto de peixe, eu não gosto de fruto do mar, eu não gosto de... Ai, meu Deus do céu, eu não vou não. Aí eu falei: mas vai ser falta de educação, né? A gente não ir. Pensa que coisa sem graça. Você: oi, não te conheço, prazer, vim jantar na sua casa. Que coisa esquisita, né? Aí eu falei: tá bom, vamos, seja o que Deus quiser. Qualquer coisa, eu fico de jejum. Não sei o que eu vou falar. Aí a hora que ela abriu a porta, gente, parecia que ela me conhecia. Olá! Fiz uma buchada de bode. Aí a minha perna gelou, assim, tremeu, né? Ela: brincadeira,
bobo, eu sou de Campo Grande também, queria te pegar. Eu, nossa, já começou bem, né? Tirando sal da minha cara, nem me conhece, né? Só que não era uma comida campograndense, não. Era um risoto de carne seca com banana caramelada. Era um negócio diferente. Aí ela falou, boba, te peguei. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que será que me espera nessa casa, né? E eu ando sem graça, os dois sem graça, os três já com. Aí ela foi para a cozinha, tinha uma outra colega dela lá. Aí eu cheguei na cozinha e falei assim, você quer ajuda? Por educação, né? Quero. Ela falou, rala esse queijo para mim. Olha o tamanho do queijo, eu detesto ralar queijo, gente. Se tiver que ralar queijo, eu falo, antes, vem ralar o queijo. Desse tamanho o queijo. Falei, meu Deus, eu vou amanhecer aqui ralando esse queijo. Aí eu comecei, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, de repente, só ficou eu e ela na cozinha. E ali, igreja, eu comecei a falar de Jesus para ela. Ela estava afastada do Senhor. E ali Deus me deu uma palavra tão linda, mas tão linda. Nós começamos a falar de Deus. E a glória de Deus encheu aquela cozinha. De repente nós começamos a orar, nós começamos a chorar. A gente se abraçou, parece que a gente se conhecia há anos. O Anderson estava na sala e só escutou o choro lá da cozinha. Ele falou, meu Deus, o fogo de Deus está pegando naquela cozinha. Está acontecendo alguma coisa. Mas foi uma experiência tão maravilhosa que nós tivemos ali com Deus. Deus encheu a vida dela, Deus encheu a minha vida. E Deus foi lá falar para ela assim, ó, volta para Jesus, porque vai vir uma tempestade na sua vida. E se você não estiver alicerçada com Jesus, você não vai aguentar. Volta para Jesus. E ali naquela cozinha eu pude dizer para ela, eu falei, olha, Deus te ama tanto, que Deus, Ele cancelou a minha viagem em novembro, para o seu cunhado me encontrar em dezembro, e eu, uma estranha, que moro lá em Campo Grande, vim aqui parar na cozinha da sua casa, a mais de 1000 quilômetros de distância da minha casa, para dizer para você voltar para Jesus. Olha como Jesus te ama, porque não tinha a mínima chance de eu vir parar na cozinha da tua casa, porque eu não te conheço. O seu cunhado há muito tempo não via o meu marido, e eu não acredito em coincidência. Como é que ele vem trazer um sapato na hora que o meu esposo tem uma viagem marcada para cá? Então hoje eu sei o que eu vim fazer aqui nessa cozinha. Hoje eu vim aqui falar que Jesus quer que você volte, porque Ele te ama, a sua alma é preciosa para Ele. Igreja, foi tão tremendo que Deus fez. E depois daquele dia, realmente ela passou por uma grande tempestade, uma grande decepção, uma grande traição. E ela voltou para os caminhos de Deus. E depois que ela voltou para os caminhos de Deus, ela falou para muitas pessoas em Campo Grande, eu quero que vocês conheçam uma pessoa que depois que pisou na minha casa, trouxe tantas bênçãos. Eu quero que vocês conheçam a Karen e o Anderson. A irmã dela hoje virou minha grande amiga. A gente sempre se encontra, a gente sempre está junto. E através dela, eu conheci tanta gente que me abençoou, que vocês não têm ideia. Até na rádio gospel de Campo Grande eu fui parar. Eu já fui lá pregar, eu já fui lá dar testemunho, eu já fui lá tocar as minhas músicas, eu já cantei ao vivo na rádio para todo o estado de Mato Grosso do Sul, por causa dessa viagem. Porque uma pessoa da rádio foi passar as férias na casa dela e ela falou, você precisa conhecer a Karen. E nessa rádio, é uma rádio, geralmente são pessoas que têm contrato, são pessoas que são influentes. E eu estava lá dentro, pregando. Deus abriu tantas portas, se eu contar para vocês, não cabe, dá para escrever um livro de tantas bênçãos que eu recebi através daquela pessoa, de ter ido parar na casa dela. Muitas pessoas de Campo Grande vieram até mim me abençoar. Eu falei, como é que você me achou? Eu ouvi te falar de você lá no Nordeste. Eu falei, meu Deus, você mora aqui perto, você foi ouvir falar de nós lá no Nordeste? Eu vim conhecer a igreja porque eu ouvi falar de vocês lá no Nordeste. E foi tanta obra, e você vê todo o choro que nós passamos por causa dessa viagem.
quanto choro, quantas lágrimas, é porque a bênção ela ia ser tão grande que a gente não poderia medir. E é isso que Deus faz. Por isso você fala, ainda que a minha viagem seja cancelada, ainda que eu tenha ficado doente, meu filho tenha ficado doente, ainda fala para ela, minha filha, um espelhinho, uma pedra no rim, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus trancou todas as portas, que não era para ter jeito da gente sair de Campo Grande. Vocês não vão sair daqui. Por quê? Porque vocês vão vir em outro tempo, para resgatar uma alma. E uma alma é mais importante que a sua viagem, que as suas férias, que o seu lazer, que qualquer coisa. É a única passagem da Bíblia que Deus fala que tem uma festa no céu, quando um pecador se arrepende e volta para Deus, naquele dia, naquela cozinha, no meio daquele choro, ralando 1 quilo de queijo. Olha a prova. Eu falei, ainda acabou a minha prova ainda bem que eu não tive que comer buchada, glória a Deus, que Deus me livrou. Mas ralando queijo, chorando, falando de Jesus para uma estranha, que hoje se tornou uma grande amiga. E toda vez que eu vou lá, eu encontro, a gente se vê, ela faz questão de fazer uma mesa para mim, e sempre com coisa diferente. Ela gosta de coisa diferente. Você vai comer uma tâmara recheada com não sei o quê, você vai comer um salmão na laranja, com arroz com castanha, tem um arroz com ovo aí não? Ela aprende a ser chique, amiga. Come um ceviche. Eu não gosto de peixe. Ela, você não comeu nada. Eu falei assim, né? Dá aqui. Aí, antes, deixa que eu como. Isso pra mim. Ela gosta de fazer aquela mesa, assim, toda vez que eu vou lá. E quantas igrejas? Já fui ministrar em igrejas aqui por causa dela. Porque o pastor falou, eu quero que você venha ministrar aqui na minha igreja. Mas da onde que você me conhece? Lá do Nordeste. Eu falei, meu Deus do céu, fui pregar, fiz uma campanha numa igreja, foi uma bênção. Gente, não dá para contar, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas é porque a bênção ela era gigante. Por isso que a gente passou tanta luta. Eu falei, hoje eu entendo a luta que eu passei. E graças a Deus foi melhor até para o Mateus, porque ele já estava maiorzinho. Deus foi tão bom que antes de eu entrar no avião, a Cassiane falou assim, vem experimentar a melhor empada do aeroporto de Campo Grande. Sempre, né, com esse espírito de comilança. Vamos experimentar a empada. A gente está lá comendo empada, daqui a pouco vem a aeromoça, só faltam vocês para fechar o avião, corre! Não, de novo não vou perder a viagem de novo não. Aí você ganhou outros correndo. Aí a gente entrou no avião, gente, a gente pisou, o avião começou a andar já estava saindo. Aí o Mateus, meu Deus, calma. Aí ele começou a berrar, o avião já estava andando. Aí a aeromoça, você tem que sentar no cinto. Não, eu quero colo da minha mãe. Ele começou a gritar. Eu falei, gente, será que eu vou daqui lá que segure berrando? Aí na hora que decolou, ele estava no colo do Anderson, ele não sentou, não colocou o cinto. Aí só quando chegou lá em cima que ele acalmou. Falei, glória a Deus, você imagina se eu ficasse fechado com esse guri gritando aqui o tempo todo. Ainda bem que eu fui comer empada, mas quase perdi a vida. Então Deus sabe trabalhar. Você tem que pensar assim, Deus não permitiu agora, mas é porque a bênção é muito grande. Você vai viajar, a viagem foi maravilhosa, a gente descansou, conheceu lugares maravilhosos. Foi uma bênção. E até hoje eu colho bênçãos. Eu falo para ela, você não acredita que eu fui pregar na rádio? Você acredita nisso? É sua culpa. E aí todo mundo que vai lá, ela faz ralar queijo. Todo mundo. Tem um mistério no queijo. Então, gente, tenha isso no seu coração. Ainda que a figueira não floresça, todavia se alegre no Senhor. Amém? Se coloque em pé, você que pode. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. E hoje Deus quer derramar alegria no seu coração, de se alegrar na presença dEle. Eu não sei se você entrou aqui com o coração cheio de tristeza, de pesos na alma, mas hoje você vai sair daqui renovado. Amém? Falei, que Deus quer de mim, pastora? Deus só quer que você louve, que você adore, mesmo sem entender. Ainda que a sua figueira não tenha florescido,
ainda que as suas expectativas tenham se frustrado, se alegre no Senhor. Essa é uma canção profética, e é uma canção que traz essa mensagem de você se alegrar no meio da dor. Você que está nos assistindo também, que talvez você falou assim: eu vou fechar o negócio. E gente, a minha mãe, ela era corretora, e às vezes ela trabalhava tanto para vender o imóvel, chegava na hora, dava algo errado, ia tudo por água abaixo. Quantas vezes eu vi minha mãe passar por isso? Mas em todo momento, eu nunca vi minha mãe dizer assim: hoje eu não vou no culto porque eu estou triste. Ela colocava a melhor roupa, o melhor sorriso e ia para a igreja. Quantas vezes eu vi o telefone dela tocar, ela orando pelas pessoas, sendo que ela estava passando uma crise financeira. Eu sempre a vi se alegrar na presença de Deus. E às vezes aquele negócio se frustrava. De repente Deus vinha e abriu uma porta em outro lugar para ela. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Porque a sua expectativa tem que estar em Deus. Tira a sua expectativa da figueira. Tira a sua expectativa da videira. Tira a sua expectativa do curral. Tira a sua expectativa das pessoas. Coloca a sua expectativa em Deus. Se você está trabalhando arduamente, fala: Senhor, eu não estou colhendo aqui, mas saiba que em Deus você vai colher. Porque em Deus nenhuma semente é em vão. Então vá para o seu lugar de oração. Vá para o seu secreto. E derrama a sua súplica a Deus, como Abacuque fez. Abacuque chegou cheio de interrogações, cheio de perguntas. E saiu com a força, com o renovo e com a resposta de Deus para a alma dele. Vá para o seu secreto, vá para os seus joelhos. Volte para o que te faz forte nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Volte para o seu secreto. Volte para o seu secreto. E hoje eu vejo aqui figueiras que não floresceram. E você tem chorado por causa dessa figueira que não floresceu na sua vida. Ei, Deus está te dizendo hoje: a sua figueira está em pé. Você está em pé aqui hoje porque eu estou te sustentando, aleluia. E você dará muitos e muitos frutos quando você menos esperar, aleluia. As suas lágrimas estão regando o solo e as flores vão aparecer e o fruto vai aparecer, aleluia. Porque o seu coração vai tornar visível aquilo que você não consegue enxergar hoje. Você vai enxergar com os olhos da fé, porque você vai se alegrar no Senhor, independente do que você esteja vivendo ou vendo. A sua alegria vem do Senhor. Então declare o seu amor para Ele nesta noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Diga: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Figueira não floresceu,
choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ouça essa sua oração para o Senhor. Aleluia. Diga: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, profetiza. ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma. Diga para ele: ela vem pela manhã. Eu creio. Diga para o Senhor: e ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Mais uma vez, declare o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro, Uma noite, mas a alegria, ela vem ela vem Eu pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, Que não haja fruto na eu vide creio. e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me Eu me alegro em alegrarei. ti, Senhor. Todavia eu me alegrarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga a sua mão pro alto. Erga a sua mão bem pro alto. Você que está nos assistindo também. Eu vejo figueiras aqui. Aleluia.
Eu vejo videiras aqui. Eu vejo mais que foram esvaziados. Mas hoje você vai florescer em nome de Jesus. Eu vejo você florescendo. Então aguenta a luta, aguenta a prova, continue firme, mergulhe no Senhor, assim como Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus faz os meus pés como os da corça. Eu ando em lugares altos, ligeiros. Você vai andar acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das circunstâncias. A sua videira vai florescer e o produto da oliveira não vai mentir. Sabe por quê? Porque fiel é quem te prometeu. Aleluia. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu me alegrarei em Ti, eu me alegrarei em Ti. Receba unção de prosperidade, receba unção de cura sobre a sua vida. Senhor, limpa esses pulmões agora, limpa, Senhor, de toda enfermidade. Deus, visita essa casa nesta noite, visita esses celeiros, abre as portas que estão fechadas, ó Deus, que nesta noite o nosso louvor rasgue o céu e desça a Tua glória sobre esse lugar. Aleluia, diga: todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. A última vez, diga para Ele: todavia eu me alegrarei.